Saudações vascaíno, Aston Cunha aqui no canal Falando de Vasco, trazendo notícias e informações, tudo sobre o Gigante da Colina, beleza, galera? Vamos aí para informações aí, algumas coisas acontecendo no Vasco, tá muito devagar, como sempre, né? Mundial de Clubes rolando, baita de um jogaço até o momento agora, primeiro tempo, Paris Saint-Germain passeando dentro de campo. E pela primeira vez na minha vida, cara, eu vejo o Real Madrid, cara, olha, sinceramente, o Real Madrid tá no bobo, no bobinho. E Vinícius Júnior, que vergonha, mano, que vergonha. Não acerta uma, erra todas, beleza? Galera, deixa aí no comentário aí, curte, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma, beleza, galera? Vamos lá, eu tô com meu assistente aqui, vai estar me ajudando, apurando algumas informações, decorrente aqui o vídeo. Ó, tá acabando a minha paz e a sua paz, hein? Tá acabando, sábado acaba a nossa paz, tá? Aí a nossa paz acaba no sábado, aí terça-feira acaba mais ainda, e vamos que vamos, beleza? Galera, lamentavelmente, uma informação que tá discorrendo já na internet já tem, tá? O Adson, né, o ativo aí do Vasco, o Adson, estava se recuperando, ele tinha fraturado a sua tíbia, tá, da perna direita, fizeram uma cirurgia, teve um alto incômodo porque colocaram uma placa, fizeram uma outra cirurgia, tiraram a placa e ele aí passou aquele processo no fisioterapia e começou a se reintegrar no campo. Começou a jogar, tendo minutagem dentro de campo, fez algumas partidas pelo Vasco, porém sempre muito no sacrifício, mancando, sentindo dores, ganhando 20, 25 minutos aí, tá sempre no segundo tempo, muito difícil o Adson ter entrado aí como titular do Vasco da Gama. O que eu me recordo, se você lembra, deixa aqui no comentário. Não entrou depois da cirurgia como o cara, né, ali, sempre no segundo tempo e sempre aí como o cara aí numa opção. Por exemplo, tá? É diferente aí do Felipe Coutinho. Tá? O Felipe Coutinho sempre tem entrado aí como sempre absoluto aí titular na vaga do Vasco da Gama. E aí o Adson ele acaba também não tendo essa oportunidade, tá? Não conseguiu, fraturou numa explosão, no impacto ali, a gente fala que chocou, né? Pé com pé ali, ele acabou fraturando de novo a tíbia, na mesma lesão. Ele teve que sofrer à expressa uma nova cirurgia no mesmo lugar, tá? Segunda-feira, se eu não me engano. Na segunda-feira ele operou, teve alta na terça e hoje ele se reintegrou mais uma vez, tá? Ao departamento da fisioterapia. Então ele vai passar aí dentre 2, 3 meses aí, cara, 100% de estar na fisioterapia, voltando aquele processo tudo de novo. Lamentável, triste, tá? Isso cria alguns gatilhos para alguns jogadores do Vasco. Isso eu não vi ninguém falando, eu estou falando. Isso traz até uma certa dúvida da parte do departamento da fisiologia, departamento aí médico do Vasco, com outros atletas que nós tínhamos, estávamos zerados. Tá? Até de então, o Estrela já tinha saído do departamento médico, o Adson já tinha saído do departamento médico, o DVD já tinha saído do departamento médico. Pegamos aí alguns candão com a cabeça de bagre aí, lesionados também, como o Benjamin Garré, mas ninguém no departamento médico. Porém, o futebol do Jair, que foi operado pelo departamento médico do Vasco, não voltou em alta performance, Paulinho não voltou em alta performance, DVD tá aí, né, dando o ar da sua graça nos seus treinamentos até o momento, que vai até estar ganhando espaço no Vasco aí contra o jogo do Botafogo. A gente acredita que tem uns 10, 15 minutos ele vai estar entrando em campo, tá? Tem o Estrela, mas isso fica uma incógnita, né, porque o trabalho que está sendo feito no departamento médico e na fisiologia, tá, e o departamento de terapia do Vasco, parece que não está funcionando, porque é um erro gravíssimo que está acontecendo com o Adson e mais, tá? Isso me lembra um caso do Ramon, lateral direito do Vasco, que passou pela mesma cirurgia, passou por algumas cirurgias no Vasco e ele processou o Vasco por conta disso
e fica muito complicado você ficar confiando no setor que parece que o cara não vai sair dali nunca, tá? Parece que foi um trabalho muito mal feito. O garoto, o Adson, é muito novo para estar passando por isso. Ele tem um contrato com o Vasco até 2027, porém em 2025 ele perdeu. Tá? Não dá para contar mais com o Adson até essa temporada, a não ser que seja algo muito extraordinário para acontecer com ele. Talvez também a gente acredita, Deus me livre guarde, não desejo isso para ninguém, mas com essa fratura, mais uma vez, que ele sofreu, que possa, tá, ter sido toda a correção necessária, porque não adianta, o cara tá jogando futebol sentindo dores, entendeu? Então, infelizmente, cara, só desejo aí pro Adson aí melhorias aí. Foi até bacana a parte do Tietê, segunda-feira ele se apresentou no hospital lá, né? Deixou uma declaração, desejou boa sorte lá pro menino, mas a gente espera aí que o Adson volte o quanto antes agora da fisioterapia. Mais uma vez, um recomeço na vida dele e que é ruim para um atleta. Outra coisa, humanizado, tá? Tem uma galera aí que esquece ser humano. Pega o teclado, pega o telefone e sai escrevendo qualquer bobeira, qualquer besteira. Irmão, o cara é um ser humano. Ele machucou uma ferramenta de trabalho, tá? Que é a perna dele, é o pé dele. E ele quebrou-se, tá? Dentro do office dele. Poderia ser você que está fazendo esse tipo de comentário horrorosos, falando que o Vasco tem que despedir, mandar embora logo esse cara. Não faça isso, tá? Eu acredito muito na lei da semeadura. O que a gente planta, a gente colhe, tá? Então, fica ligado no que tu escreve aí. Só deseja o melhor pro cara, que ele melhore. Se não der bem no Vasco, o Vasco negocia, bota ele para fora e depois traz outro. Mas, primeiro, o pensamento tem que ser, cara, força aí, melhores para você, beleza? Vamos lá. Thiago Mendes chegou, como prometido, terça-feira, ontem, tá? Chegou e foi abordado, fizeram um monte de pergunta. E o que mais me chama a atenção foi ele falar que não está pronto, precisa de 1 a 2 semanas para estar 100% e disponível aí para o Fernando Diniz, que inclusive falou muito bem, tá? Do prazer de estar trabalhando e trabalhar agora, né, com o Fernando Diniz. É engraçado que quem ajudou muito nessa contratação, né, do Thiago Mendes para vir para o Vasco, saindo do Ryan, né, ao Ryan para cá, foi o Léo Jardim, que inclusive foram companheiros e já tomou até gol também do Thiago Mendes aí, numa cobrança de pênalti. Mas bacana, né? Léo Jardim aí fez aí meio que um intercâmbio dizendo como é que é a vibe aqui no Vasco, a galera toda se respeita, a turma é boa, é uma família, isso cooperou muito. A família, tá, sentiu saudade de voltar para o Brasil e isso foi um fator muito positivo. Não sei se eles queriam vir para o Rio, mas não teve jeito, né? Chegou aqui no Rio de Janeiro, já estão aí no scout do Vasco, liberando aí colégio, liberando aí faculdade para os filhos, moradia, como tem um departamento separado no Vasco só para isso. Os atletas chegam e eles cuidam de todo esse cuidado aí com o atleta e sua família. Então, desejar um boas-vindas aí para o Thiago Mendes, que daqui 1 a 2 semanas ele esteja preparado. Lembrando que ele tem uma documentação pré-contrato assinado, que for online. Ele vai estar assinando, tem que estar liberado aí na BID, tá? Na CBF, para estar entrando em campo e estar começando a fazer o seu jogo, tá? Uma palavra que a gente vai estar deixando sempre à mercê aqui dele. Ele falou que, para o jornalista, que ele é um jogador bastante aguerrido. Nós aguardamos isso de você. Beleza, Thiago Mendes? Aguerrido. Entrou. Outra coisa, confiança em alta. Tu tem a confiança muito em alta? Muito bom, cara. Funcionando ali como meia, que você pode ser utilizado também como um zagueiro, tá? Fernando Diniz gosta muito de fazer essas mudanças, essas trocas. A gente viu isso com o Hugo Moura. Ele tirou o Hugo Moura de meia e botou na Sul-Americana e colocou como zagueiro, tá? Então, ele também é essa peça que pode estar ali disputando algumas, tá, posições no Vasco da Gama, tá? Então, deixando aí essa aguerrido e um homem aí que tem muita confiança, desejando boa sorte aqui no Vasco da Gama, beleza? Galera, mais de 90% dos ingressos da Copa do Brasil, CSA e Vasco da Gama, tá? Lá em Alagoas. Esse jogo vai discorrer aonde? No Rei Pelé, dia 30/7, esse mês, quarta-feira, às 19 horas, tá, da noite.
pela Copa do Brasil. É o primeiro jogo de ida. Pô, torcida do Vasco é massa, né? Por onde o Vasco passa e ainda fala que a gente está em quinto, sexto lugar de torcida. Presta atenção, os caras querem ficar abafando. Não tem como não, amigo. Mas tem um porém, tá, cara? O Ministério Público de Alagoas não vai permitir mais do que 15 mil torcedores, tá? Por condições aí lá do estádio lá do CSA, beleza? Mas, de fato, vai liberar mais um pouquinho. Você que não comprou o teu ingresso em Alagoas e toda a região, compra ó, garante, porque com quase um mês de antecedência, os ingressos já tá quase acabando aí pra galera do Vasco. CSA vai ganhar uma boa grana, tá? Esse presidente, né? Presidente CSA, a tia Leila do CSA aí, como eles falam, vai faturar uma boa grana com esse jogo aí. Diz ela, declarou que é vascaína e tal, e beleza. O jogo de volta vai ser no dia 5/8, tá? Pela Copa do Brasil. Vasco sobe, vai para Alagoas, faz aí esse jogo de ida e de volta. São Januário, 5/8, vai cair numa terça-feira, 21h30, tá? E é onde a gente vai definir mais uma fase da Copa do Brasil e Vasco tá colocando mais uma grana no bolso, tá? Então, primeiro, Repelé, depois São Januário, Caldeirão, onde o pau come, chapa quente e o couro come, beleza, galera? Vamos mais dando continuidade a essas informações aqui, Vasco da Gama. Eu tô super confiante, Vasco fazendo aí uma boa campanha, tá? Já que teve tempo Fernando Diniz treinar o seu elenco aí, então vamos ver. Tem um detalhe aqui, tá? O Lorde Augusto ainda não se apresentou, sabemos que ele saiu para poder ir para Angola, ver tá, a situação da sua mãe, foi liberado, tá? Ela teve um AVC, melhoras para a mãe dele mais uma vez, e vamos aí observando aí com o tempo a atitude aí do Lorde Augusto, que já falaram, né, que ele até melhorou nos seus treinos com o Fernando Diniz, e também o Benjamin Garré melhorou também nos seus treinos, tá? Então, deixando só esse feedback aqui. Sub-20 está jogando, tô com a tela aqui aberta aqui, 11 minutos, nesse momento, Sub-20. Vasco da Gama está com 23 pontos, está em 10º lugar. Tem que estar dentre os 8, tá? Então tem o jogo contra o Cuiabá, que está acontecendo nesse momento, ao vivo e a cores, no momento que eu gravo aqui. Depois o Vasco vai jogar contra o Juventude e depois o Vasco vai jogar contra o Grêmio em casa, tá? Vasco, a Sub-20 do Vasco precisa ter, tá, uma pontuação que dê condições de ficar no 8º lugar, 7º, 6º, do 8º para cima, irmão, para eles passarem aí para a próxima fase e para o mata-mata. E se tiver 10º lugar, Vasco vai ser desclassificado. Até o momento tá jogando 12 minutos, tá? Cuiabá e Vasco, o Vasco tá lá jogando contra o Cuiabá nesse momento. Vamos aí desejar boa sorte para a garotada aí, quem sabe extrair essa vitória aí pro Vascão aqui e a gente continuar vivo nesse campeonato brasileiro da Sub-20 do Vasco. O Zuccarello tá em campo, eu tava vendo ali, o Zuccarello tá em campo. Vamos lá. Felipe Coutinho nessa quinta, ou seja, amanhã, tá? Julgamento no TJD pela expulsão contra o Fortaleza, tá? O que acontece? Lembra? Vasco deu 3-0 lá no Fortaleza, o jogo ficou bem pegado, Marinho, tá? Entrou o jogador do Fortaleza, entrou, teve uma disputa de bola, falta, Felipe Coutinho foi lá e deu um empurrão. Felipe Coutinho deu um empurrão no Marinho, parece que botou a mão na cara dele, teve uma discussãozinha, mas depois que passou todo o procedimento, o juiz, o Vasco já estava com a vitória na mão, expulsou o Felipe Coutinho e expulsou o Marinho. Do lado de fora eles se abraçaram, apertaram a mão e estava tudo certo, viraram amiguinho de novo. Só que ficou o Felipe Coutinho pendurado aí, tá? Qual foi a situação? Como ele partiu de uma agressão em cima do Marinho, ele entrou no artigo 250, tá? Então ele vai ficar dentre 1 a 3 jogos, se caso for condenado pelo TJD, Felipe Coutinho. Vamos esperar que não dê nada, já cumpriu já o seu momento de suspensão, tá? Isso aí foi pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive, Felipe Coutinho, tá? Tem um detalhe, ele renovou com o Vasco até 2026, porém, tá? Ele ainda precisa ser inscrito de novo no BID, tá? No BID da CBF, para constar e tá jogando até contra o Botafogo, tá? Até mesmo essa situação aqui, para ele ser julgado, ele precisa estar inscrito. De repente pode ser uma manobra do Vasco, mas não adianta, vai ter que escrever e vai ser julgado. E o julgamento vai ser amanhã,
E amanhã a gente traz mais informações sobre isso aí, tá beleza? Mas vamos torcer que não dê nada aí, que não pegue nada, tá? Até porque as imagens é bem claras, não houve intensidade no movimento. Existe sim, tá? Uma agressão, mas bem supérflua, vou falar assim, mas ele acaba caindo nesse artigo 250 aí, tá? E acabou aí que ele vai ser julgado amanhã, vamos torcer para que dê tudo certo, tá beleza? Galera, fechando aqui o nosso vídeo, Vasco e Botafogo, sábado, tá beleza? Guarda aí o que o Fernando Diniz tem pra nós. Tô feliz aí com o retorno aí do DVD. Tô feliz aí com o retorno aí do Estrela, tá? O garoto Estrela. Triste pra caramba pelo Adson. Pô, caramba, o que aconteceu aí? Infelizmente, lamentável. Mas que seja uma correção muito positiva, que o quanto antes possa voltar. Tá beleza, galera? Ó, deixa eu te falar uma coisa. A gente, enquanto tá aí se vangloriando com a camisa do Vasco todo ano, a gente tá ganhando uma premiação com a melhor camisa do mundo, tá? Melhor camisa do mundo. Vasco da Gama aí, sempre eleito aí, tá dentro do campeonato, dentro do Mundial, enfim, tá? O Bahia acabou de lançar uma camisa, vou estar deixando aqui, ó. Cara, que camisa louca, cara, que camisa louca. A Warner Brothers, né? Ela aí acabou aí dando aí os direitos aí para o Bahia, fazendo ali um intercâmbio, né? A camisas do Colorado é azul e vermelho e branco. É as mesmas cores do Superman, que é um novo filme, tá? Da Warner Brothers, e aí acabou saindo essa camisa aí do Bahia. Beleza? Everton Ribeiro aí tá muito engraçado com essa camisa aí. Mas enfim, que seja só super de esperança aí na camisa dele, mas que o Bahia vem cair aí e jogar contra o Vasco e perca, beleza, galera? Curta, se inscreva e aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Amanhã a gente volta com mais informações. Galera, Real Madrid tá perdendo 3-0 e quase eu perdi uma grana nisso aí. Fui!